Fala, Celso 8. Hoje a conversa que eu quero ter é bem mais pessoal. Hoje eu não quero falar de assuntos extras, de assuntos da sociedade. Hoje eu quero falar sobre uma decisão que eu tomei, né? Nós sabemos que no caminhar da nossa vida, por diversas circunstâncias, nós temos que tomar algumas decisões. Gostamos, às vezes não gostamos, mas decisões que muitas vezes são necessárias. Então, pela minha indumentária de hoje, que aparece aqui no vídeo, talvez vocês entendam. Hoje eu quero falar sobre o Homem de Branco. Hoje, neste ano, vamos dizer assim, encerra-se um ciclo. Lá em 2019, antes da pandemia, eu encerrei o ciclo como participante, como concorrente em concursos de bandas e fanfarras. Deu, ponto, acabou, parou ali. Encerrei no Sinfabam, fiz a minha passagem de comando para o Vander, que foi o comandante mor naquela apresentação, e era para ter parado por ali. Tive que fazer a minha participação em outubro no Sul Brasileiro, porque o Vander já tinha uma data marcada para voltar para o Pará, que ou era o estado dele, né? Então, como ele já tinha voltado e o Sul Brasileiro, por algumas circunstâncias, teve que mudar de cidade, ou seja, ele foi atrasado, não daria para o Vander ser o mor de comando. E deixar a corporação assim, sem ninguém, ou colocar alguém só por colocar, para a banda que era naquele ano, 2019, era complicado. Então, eu optei, junto com o pessoal da banda, de eu ir de comandante mor em 2019, outubro, se não me falar a memória, no Sul Brasileiro, que foi em Antônio Olinto. E ali eu fechei meu ciclo como participante, como concorrente em concursos. E eu queria também parar de avaliar, porque pode não parecer, a gente pode não mostrar, mas é cansativo, é estressante demais ser um avaliador, por diversos motivos. Primeiro, porque eu avalio o mor sozinho. Segundo, que, por exemplo, nos últimos concursos maiores, tipo Sul Brasileiro e Paranaense do ano passado, nós tínhamos 13 mores de comando para ser avaliado. Então é uma pressão ali, porque é mínimo detalhe, é mínima coisa. E eu, nesses 25 ou mais anos no meio de bandas e fanfarras, eu prezei por fazer um trabalho fiel, um trabalho idôneo, um trabalho bem organizado, um trabalho bem feito, né? E por condições de saúde, não sei se todos sabem, se é de conhecimento de todos, e eu não tenho problema em falar sobre isso, eu trato 3 doenças: ansiedade, bipolaridade e depressão. E a medicação para essas doenças é uma medicação forte, é uma medicação pesada, e a indicação do psiquiatra que me acompanha e da psicóloga que me acompanha é evitar tensões, evitar estresses maiores. Já chega os de sala de aula que a gente tem, que vamos e convenhamos, não é uma coisa fácil ultimamente. Então, desculpem, aqui tem um gatinho aqui que foi fujão e agora ele quer carinho, tá? Tenho dado carinho para ele também, tá? Desculpem, Além dos estresses de sala de aula, eles me recomendaram evitar esses estresses maiores. E eu estava fazendo uma coisa que não era muito correta. Para eu não ter uma crise, não correr o risco de ter uma crise de ansiedade, uma crise forte no concurso, eu tomava uma dose maior da medicação, para poder estar mais pleno, mais consciente, mais dentro do concurso. E conversando com o meu psiquiatra e com a psicóloga, lógico que eles falaram que isso é absurdamente errado. Isso prejudica o meu tratamento, a minha melhora, isso prejudica a minha saúde.
né? Então, eu fiquei com duas decisões. Com três, na verdade, eu peguei a terceira. Duas coisas que poderiam acontecer. Eu continuar tomando essa dose extra, mais forte da medicação, para no concurso eu não ter crise de ansiedade, né? Ou não ter crise do que seja, né? Mas daí se eu tomo essa medicação forte, eu corro o risco de a minha percepção como avaliador, a minha percepção geral da participação do Mora ali pode ser prejudicada, né? Um instante de desatenção, um pensamento mais lento, um esquecimento, uma coisa ou outra, pode prejudicar a minha avaliação. Por isso que eu, na minha prancheta, eu sempre tenho uma folha e eu vou marcando palavrinhas ali para eu ter o máximo possível não esquecer de coisas que aconteceram na apresentação e depois, quando o MOR está parado, ou a MOR, né, desculpem, está parado, eu transformo aquelas anotações, aqueles rabiscos, em palavras nas fichas de avaliação, né? Essa é a primeira situação. Continuar tomar uma medicação extra mais forte que pode prejudicar a minha percepção da avaliação. A segunda pode eu manter a minha medicação normal, tranquila e correr o risco, por diversos motivos, de ter uma crise no meio de um concurso. Você já imaginou um avaliador tendo uma crise no meio do concurso, tendo que ser levado para o hospital? Como é que fica a organização do concurso? Quem é que eles vão colocar em cima da hora ali? E como é que fica a avaliação daquela pessoa que estava se apresentando enquanto eu tive a crise? Pode acontecer. Ninguém está livre, ninguém está a salvo disso. Então, pensando, primeiro, na minha saúde, no meu tratamento, na minha melhora. Eu estou com quase 50 anos, estou quase cinquentando, né? Eu já tenho todos os estresses de escola de aula, por mais que eu ame dar aula, é estressante, tenho os problemas, né? Então, pensando na minha saúde pessoal, pensando na organização dos eventos, que não tem culpa de eu ter os meus problemas de saúde e ter que, em cima da hora, correr assim, sabe, sei lá como, e dar todo um problema para a organização do evento. Então, pensando nessas duas coisas, eu tomei a decisão de, pronto, tirar o chapéu, deixar ali do lado, pendurar as chuteiras, como alguns dizem, de parar de avaliar. É permanente esta parada de avaliar? Não sei. A depender de mim, inicialmente sim, é permanente. Não tenho no momento, não tenho a vontade de continuar avaliando, né? Então, mas o futuro, ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que pode acontecer. Posso daqui 3, 4, 5, 7 anos voltar a avaliar, posso ir avaliar um concurso menor, que a pressão seja menos, que seja só, por exemplo, só à tarde, com menos corporações e tal, que não é aquela pressão de um Sinfabã, de um Paranaense, aquela coisa toda. Então, né, eu optei, pensando na minha saúde, pensando nas pessoas que organizam os eventos, de fazer uma parada como avaliador. Já comuniquei a minha decisão à presidência e à secretaria da Federação Paranaense, José Carlos e a Berenice, né? Agradeço as palavras de apoio, incentivo e carinho que eles me deram. E como eu estou pendurando as chuteiras, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Eu vou esquecer de pessoas? Vou. Já sei e já peço desculpas para quem por acaso eu esquecer aqui nos meus agradecimentos e tal, mas depois eu vou tirar uma foto de como está a minha armação aqui para eu falar com vocês. Mas eu sinto que eu preciso fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro eu quero agradecer ao professor Washington, que lá em 2002, se não me falha a memória, num evento da antiga FEBANFAESC em Blumenau, ele se comprometeu e mandou por correio para mim o meu primeiro material teórico.
teórico, apostilas de modo de comando. Um embasamento teórico, teoria, não achismo. Então, quero agradecer se não me falha a memória, é o professor Washington Luiz, ele é de São Paulo, se não me falha a memória. Não sei se ainda está vivo, mas quero fazer o meu agradecimento. Quero agradecer também ao professor Eliseu de Miranda Correia. Ele escreveu este livro aqui, maravilhoso. Eu acho que todo coreógrafo, todo maior de comando, todo responsável por pelotão de bandeira, baliza, deveria ler esse livro aqui. Linhas de Frente das Bandas Marciais de São Paulo. Uma história de tensões e negociações, 1957-2000. É um embasamento histórico do Brasil maravilhoso. Eu conversei com ele por carta, por e-mail, por WhatsApp, né, pelo livro, né? Na época que ele estava escrevendo ainda, ele mandou o PDF da versão da monografia ou da tese, não lembro o que era dele, então ele teve essa confiança em me mandar, então quero agradecer ao professor Eliseu de Miranda Correia. Quero agradecer a FEBAN-FAESC, Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina, lá daquela época de 2000, mais ou menos, que primeiro deixou eu participar dos eventos e depois me chamou para ministrar cursos nos eventos. Se não me falha a memória, em 2007 eu ministrei o meu primeiro evento maior, que foram 3 dias sobre morte de comando. Então quero agradecer ao pessoal que era da época lá, Rubens, Brown, o Rogério. Então, meu muito obrigado ao pessoal por isso. Quero agradecer também ao pessoal da CNBF, Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras. Eu não lembro o ano, acho que era 2009, que me chamou para fazer parte da comissão que escreveu o primeiro regulamento de bandas e fanfarras do Nacional. E daí quero agradecer assim, outras pessoas. Lá do Rio Grande do Sul, em memória, eu quero agradecer ao Maicon Nunes, que era um maravilhoso mor, excelente mor. Conversei muito com ele, trocamos muitas figurinhas. Quero agradecer ao professor Fernando Rogério Cochler Noronha, também em memória, né, lá do Rio Grande do Sul. Eu escrevi as minhas questões dos concursos de Santa Catarina que ele avaliou, mandei por carta para ele e ele respondeu. Depois nós trocamos e-mails e depois nós trocamos mensagens pelo Facebook. Então, em memória, quero agradecer a eles. Quero agradecer ao Maurício Gamarra, da AGB do Rio Grande do Sul, que me convidou não uma, mas várias vezes para ministrar eventos lá no Rio Grande do Sul, cursos, minicursos, workshops, etc e tal. Quero agradecer em memória também ao maestro Flávio, né, lá da Abilinorte, que me chamou em 2005, se eu não estou enganado, ou 2015, 2015, para ajudar a montar o regulamento da Abilinorte. Nós montamos e eu fui avaliar por 3 vezes para ele. Minha gratidão aonde ele estiver. De Santa Catarina, eu quero agradecer o Sandro Reinhold, o Alex de Lima, o Rafael Calva, o Anderson Zucchi, pelas inúmeras conversas que nós tivemos. Eu aprendi muito conversando com vocês. O Sandro foi avaliado por mim e foi meu avaliador. Ó, a troca, a inversão de papéis, né? Muito legal. O Anderson era um excelente mor naquela época, participou daquele curso de 2007. Hoje, se não me falha a memória, é presidente da Liga de Santa Catarina, que está fazendo um trabalho muito bacana. Meu agradecimento a vocês. Quero agradecer pelos conceitos sociológicos, filosóficos e psicológicos que a Ana Freitas passou para mim nos eventos da CNBF, onde a gente se conheceu, nos 2 congressos que eu fiz aqui. Muito obrigado. Quero agradecer ao Edgar Aprígio, do Rio de Janeiro. O Edgar foi uma pessoa assim que deu... do jeito militar dele, duro, firme, forte, mas ele ensinou muita coisa para mim. Como mor, como avaliador, como palestrante e como conhecimento mesmo. Então, quero agradecer a eles também.
do Paraná, eu quero agradecer a Ana Paula Teixeira, se não me falha a memória, é Teixeira, a mor da banda marcial de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Isso, quero agradecer a ela. Se eu errar a banda, você não me mate, Ana, por favor. Quero agradecer a Amor da Guarda Mirim de Curitiba, né? Eu não lembro o nome. Né? Quero agradecer a Cláudia Marques, o Leandro Teles, o Diego Bonfim. A Cláudia me mostrou uma coisa muito interessante. Eu tinha colocado no regulamento que se você derrubasse o bastão, você perdia 100% dos pontos em bastão, né? E no primeiro evento que eu fui após isso, eu derrubei o bastão. E a Cláudia foi muito honesta, muito seguindo o regulamento, muito idônea, essa vai ser a palavra, muito idônea, e deu 0. E ela veio assim toda, mas Celso, eu não queria, mas eu tinha, e sabe aquele negócio, você é meu amigo, você é o Celso, mas você errou, cara. Eu falei, não, você tá totalmente certa. Né? E num outro evento que a Cláudia me avaliou, as anotações dela, muito legal. E o bom é isso, né? A Cláudia, eu avaliei muitas vezes a Cláudia, e a Cláudia me avaliou algumas vezes. É muito legal isso, né? Quero agradecer lá do Amazonas, que veio para cá participar do primeiro concurso de mês, do segundo, desculpa, Vander, desculpa, do segundo concurso de Mace do Brasil, que foi no Colégio Marista Pio XII em Ponta Grossa, que eu e o Vander organizamos. Então, Paulo Silva, muito obrigado. Lá do Amazonas, gente. Quero agradecer ao Vander, o Vander Silva, aquele menino que eu conheci lá em 2017, em Castanhal, no Pará, que o louco aqui resolveu ir para lá ver o concurso deles, porque queria ver o concurso de Mace, o primeiro do Brasil. O primeiro do Brasil. E me apaixonei por aquilo, e o Vander veio para cá e ficou um tempo aqui. Cara, você sabe o que eu penso de você, o respeito que eu tenho por você. Muito obrigado. Eu preciso agradecer também a mais algumas pessoas, né? Há 2 pessoas que já se foram, né? Rondon Gustavo Mansani, né? Foi meu maestro lá em Cruz Machado, foi um arranjador, troquei muitas ideias, me ensinou alguns macetes de projetos institucionais de Lei Rouanet, etc e tal, né? Então, aonde ele estiver, meu agradecimento. Ao Cleibson Moreira, lá de Santa Fé. Conversar com o Cleibson era estar recebendo uma luz, né? Mesmo que ele tivesse te perguntando, tirando dúvidas sobre o modo de comando, mas era estar recebendo uma luz. Ele era um ser iluminado. Então, Cleibson, muito obrigado. Ao maestro Levi Pereira, da banda marcial da Guarda Mirim. Maestro Levi, o senhor é uma figuraça. É um dos formadores de Morde Comando, era um dos melhores formadores de Morde Comando que eu conheci. Ver os seus mores à frente da banda marcial Guarda Mirim, cantando... esqueci. Para quem está... Maravilhoso. Até hoje eu lembro. Maravilhoso. Minha gratidão, maestro Levi. E eu fui construído pela história de algumas corporações que eu participei. Eu cheguei aonde cheguei no meio de bandas e fanfarras, não por acaso, né? Mas eu participei, construí uma história que começou lá em 1998, 99 no Corpo Musical Fênix, no Colégio Germano Wagenfir, né? Fui para a banda marcial Santos Anjos, foi para Fabarão lá de Lira, do Colégio Barão do Cerro Azul, foi para Fanfa Cruz lá de Cruz Machado, Colégio Barão com o Colégio Helena Colodi, pela banda marcial Coração de Maria, por quem eu tenho um carinho muito grande, pela banda marcial Faber, quando ela virou banda marcial, eu participei. Então essas corporações construíram a minha história. E eu tenho que fazer um último agradecimento que, se eu não fizer, eu vou estar sendo ingrato. Você sabe quando um filho apronta, erra, e mesmo apesar do erro, deixando passar esse erro, dando tempo para ele reconhecer que errou, reconhecer que fez cagada, etc e tal, os pais dão a mão e digam, vem com a gente de novo,
Tipo a parábola do filho pródigo, lá na Bíblia, que Jesus contou. Então, essas pessoas são José Carlos e Berenice, né? Eles que me chamaram para ser morto de comando lá no Corpo Musical Fênix, eles que me chamaram a primeira vez para avaliar os concursos, eles que me chamaram a segunda vez para avaliar em concurso, né? Depois de uma cagada minha, assim, que eu hoje me arrependo muito do que eu falei e do que eu fiz, né? Já pedi desculpas e perdão para eles, inclusive publicamente nos meus vídeos, né? Eles me chamaram a terceira vez para avaliar. Depois da pandemia que eu dei aquela parada, eles me chamaram a quarta vez para avaliar, né? Então, o José Carlos e a Berenice personificando a Federação Paranaense de Bandas e Fanfarras, a federação que, no meu olhar, para quem viajou o sul do Brasil, para quem viajou mais sudeste e o norte, é a federação que organiza, que melhor organiza os concursos, que tem os concursos mais bem organizados e mais idôneos do Brasil, na minha humilde opinião, né? Então, carinhosamente, como a gente chama, né, Zeco e Beri, muito obrigado por estenderem, por convidarem pela segunda, terceira, quarta vez eu para avaliar. E muito obrigado pelas palavras de carinho, de incentivo e de apoio quando eu comuniquei vocês da minha decisão, né? Eu continuo por aí, né? Vou assistir o Sinfabam, vou assistir, se der certo, se eu tiver carona, porque eu não tenho carro, né? Concursos a por aqui por perto, vou assistir, porque assistir é mais light, assistir é mais tranquilo, né? Vou prestigiar, né? Mas quero agradecer a todas as pessoas que eu nominei, quero agradecer as pessoas que eu esqueci de nominar. Desculpem, a minha memória não anda aquelas maravilhas por causa dos 3 problemas que eu já mencionei, né? E meu carinho, meu agradecimento, meu respeito, minha admiração como filho pródigo, né, a você, José Carlos e Berenice, Zeca e Beri, como a gente fala. O homem de branco faz uma pausa, permanente ou provisória, não sei. Mas o homem de branco faz uma pausa.